Oi, Mirtes, boa noite. Como é que estão as coisas aí? Boa noite. Sétimo CRE do Pará. Não sei se é o Raimundo. Saudade, Mirtes. Raimundo é você? No Insta do sétimo CRE? Me fala aí que eu já te chamo. Ah, ele mesmo. Aguardando. Olá. A sua câmera tá virada, Raimundo. Minha câmera tá virada, agora enrolou. Agora eu tô te vendo. Agora você tá de ladinho, tem que colocar ao contrário. O Instagram é meio sistemático. Colocar assim em pé? Ah, isso mesmo. Isso Hum, mesmo. então vamos lá. Você tem o hábito de usar o celular para fazer live, você usa mais o computador, né? Eu vou aprender Exatamente. também. Eu vou aprender a fazer do jeito que você faz, que é bem bacana. Seja bem-vindo. A gente vai começando aqui a bater um papinho enquanto o pessoal vai entrando. Seja bem-vindo aqui no Certo. Instagram da Sebem, né, nesse trabalho que a gente faz toda segunda-feira, estudando este livrinho de Emmanuel por Chico Xavier, Ceifa de Luz. Nós já estamos hoje no capítulo 19, né, e recebendo o nosso colega, irmão, companheiro de jornada, Raimundo, dali, como diz o mineiro, né, ali pertinho, né, Raimundo? É bem aqui, Belém é logo ali. logo ali. 3 quilômetros, 3.500 quilômetros. 3 anos-luz. 3 anos de luz. Mas nada do que Bom, a internet resolva, né, essa questão da resolve. distância. Vou passar a Graças palavra a para Deus. você fazer as apresentações aí, falar, e para a gente já fazer a prece. Tá bom. Bom, primeiramente agradeço o convite do Bezerra de Menezes nesse trabalho que eu acho que é muito salutar, né? De nos encontrar com amigos, irmãos de outras. Tem até um livro do Chico, né? De outras terras, né? Então fico muito feliz pelo convite e esperamos juntos aqui fazer um bom bate-papo, um bom estudo. Isso aí. Raimundo, você podia fazer a prece para a gente, né, para a gente começar aqui na dinâmica que a gente já está mais ou menos acostumado a fazer. Pois não. Então, solicito aos amigos, irmãos, que possamos nesse momento elevar nossos pensamentos a Jesus, a Deus, aos amigos espirituais, que possam nos orientar, que possam nos dar condições de fazer um bom trabalho, esse trabalho de divulgação, de esclarecimento da doutrina espírita, que possamos nós darmos condições aos irmãos de nos intuírem, para que possamos todos nós que aqui estamos sairmos bem melhor que chegamos. Que Jesus abençoe a todos nós. Fica conosco, Senhor, durante todo esse tempo e que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, Alcione, tudo bem? Seja bem-vinda.
Raimundo, eu gostaria que você falasse, né, nessa sua apresentação, você já falou seu nome, de onde que você é, e agora o grupo que você participa aí no Pará, as atividades que você está envolvido e principalmente quais atividades virtuais estão disponíveis nesse período de distanciamento social. Pois não. Nós estamos momentaneamente como presidente do Conselho Regional Espírita, aqui do Pará, que se fala Sétimo Conselho. É responsável por 10 casas espíritas. Eu trabalho fixamente no Centro Espírita Luz de Maria. Então, durante esse tempo, o Luz de Maria e o Sétimo Conselho têm apresentado, através de algumas das plataformas, essa situação de buscar atendimento fraterno, estudos igual do Ceifa de Luz. Nós estamos estudando o Fonte Viva e tantas outras obras que, nesse momento, nos aquece o coração, né? Esse momento difícil que estamos vivendo, mas só para aquecer um pouco os nossos corações. Basicamente, os trabalhos doutrinários do Luz de Maria se referem à palestra, atendimento fraterno. Estamos na iminência de começar a abrir paulatinamente os trabalhos presenciais, mas ainda vamos em reunião e vamos verificar como fica. É verdade, ver as realidades, né? Depois também eu vou deixar aqui, né, na live salva o contato do Luz de Maria, do Sétimo CRE do Pará, os contatos aí que o Raimundo está envolvido, né, nas atividades, nas tarefas. Então vamos para o estudo, né? Vamos. Bom, o capítulo que nós vamos falar e estudar hoje é o capítulo 19. Eu até cometi um erro, porque quando nós fizemos a arte do cartazinho, eu anotei o nome errado, o Aloísio que faz a arte para a gente, né? E ele colocou, acho que no surgimento da paz, e na verdade, ele colocou no segmento da paz. E na verdade é no erguimento da paz. Isso. Foi um erro de digitação, de atenção. Mas é interessante, Raimundo, porque quando nós havíamos conversado sobre participar desse estudo junto com a gente, antes um pouco você tinha me falado que você tem um grande apreço pelas bem-aventuranças, né? E aí eu falei assim, não, o capítulo 19, com certeza o Raimundo vai falar ele todinho, eu vou ficar aqui calada. Porque tem um versículo aqui, que ele é um versículo bastante significativo, e um versículo assim que nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Palavras de Jesus, escritas em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, diante de todas as bem-aventuranças, vem esse versículo que nos acalenta e nos traz também uma esperança, né, mais concreta, inclusive pelas próprias palavras de Jesus, para o futuro. O que você pensou sobre esse versículo, sobre o título do nosso capítulo aqui hoje? Esse capítulo, a proposta do estudo de Emmanuel no Erguimento da Paz, é que nós entendemos hoje que o mundo está conturbado, seja por vários ângulos, seja pela religiosidade, seja pela temática política. Nós vemos muitos conflitos, né? E esse momento, analisando essa proposta do Emmanuel, eu recorri à agenda cristã de André Luiz, quando ele fala sobre esses momentos. Qual o posicionamento que o espírita deve tomar? Como deve agir, né? Quando se fala espírita, dizemos aqui o cristão, né? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo ele também faz esse tratado e traz para nós que o homem de bem é o cristão, que por sinal é o espírita. Então comecei a pensar nesse erguimento da paz, nesse momento onde os conflitos se agigantam. É interessante que nós a paz, por isso que o texto no erguimento da paz
porque a paz nunca deixou de existir. Então, a proposta de Emmanuel é no erguimento, ou seja, vamos erguer, né, essa paz. Né? Quanto à proposta da bem-aventurança, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também tratamos sobre isso. Mas eu achei interessante no Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu fiz uma pesquisa no Evangelho do Novo Testamento do Haroldo, onde ele coloca essa proposta dos pacificadores, porque nas traduções muitas vezes equivocadas que tivemos da Bíblia, são colocados bem-aventurados os pacíficos. E não necessariamente a pessoa que é pacífica é pacificadora. Então nós vamos levar mais ou menos nesse termo, esse pensamento. Porque bem-aventurados os pacíficos não quer dizer que eu seja um pacificador. É verdade. E tem a ver com o título, porque o pacificador ele tem essa função, essa capacidade, já desenvolveu as virtudes necessárias para que a paz das suas relações sobressaia, para que a sua busca seja uma busca de paz. Né? Então é interessante assumir esse papel de pacificador, como você acabou de falar, porque Isso. é a responsabilidade de levar paz onde não há paz, ou onde a paz foi esquecida, por motivos também que não nos cabe, né, adentrar, mas a responsabilidade nos leva a buscar, né, ser esse pacificador. E eu acho interessante, Raimundo, porque quem se coloca na predisposição, na vontade de ser um pacificador, vai ter uma recompensa, né? Jesus coloca que vai ser chamado Filho de Deus. Então a nossa vida ainda ela é, né, vivida à base da troca. Mesmo que eu não pense numa recompensa, Jesus fala, olha, vale a pena. Você vai ser chamado Filho de Deus, vai ter uma recompensa para você pela sua boa ação. Não é isso? Isso. É porque, assim, é uma situação, eu diria que seriam, como você mesmo colocou, nós sempre, independente das religiões, independente do pensamento, nós sempre estamos ainda em base de troca. Você quer um exemplo? Quando você faz a caridade a alguém, tipo assim, toma aqui, mas o que é que eu posso fazer para o Senhor? Ou seja, a gente acha que a gente deve sempre, né? Então, nesse pensamento ainda egóico nosso, nós então vamos entender que Jesus ele faz sim uma proposta. Mas o que seria esse Filho de Deus? Vale a pena a gente recordar um pouco, Bárbara, e em estudos que fizemos sobre a bem-aventurança ela é uma subida, né, espiritual, onde ela começa com a humildade, lá no primeiro momento. E ele vai subindo o degrau, bem-aventurados os humildes e tal, e vai subindo e chega lá nos pacíficos. Nesse pensamento do pacificador, por que ser filho de Deus? Porque Deus, ele é a paz. Deus, ele certa feita nós falamos que Deus, ele não é amoroso. Deus, ele é o próprio amor. Então, com Deus estão os substantivos, né? Então, quando ele fala para nós, assim, ser filho de Deus, é que nós vamos conseguir nos sentir próximos dele. Porque ser filho de Deus, já somos. Muitos de nós rebelados, muitos de nós revoltados. Mas a proposta apresentada pelo Cristo é que a gente comece esse trabalho ascensional das bem-aventuranças é um convite a esse patamar de pacificador. Porque eu posso ser pacífico quando me convém, quando algo que me faz com que eu me peça paciência, mas que eu vou ser beneficiado, eu sou pacífico. Mas algo que me pede um todo, né? Pede uma situação mais geral, muitas das vezes eu não sou pacífico. O pacificador, sim, é aquele que
independente da situação, seja ela das dificuldades, seja ela de um ambiente particular ou de uma forma geral, ele sempre vai ter, sim, a condição de equilibrar aquele momento. Como dissemos no começo, eu penso que hoje nosso planeta está precisando de muita paz. É verdade. Antes da leitura, vamos dar boas-vindas aí, Ana Maria, Simone, sua colega, acabou de entrar. E aí nós vamos fazer a leitura completa do texto, né? Para a gente se situar aqui, né, no pensamento de Emmanuel, e depois a gente vai fazendo as pontuações que nós acharmos interessante. Quem quiser participar também pode ficar à vontade para participar aí nos comentários, tá? E aí a gente vai lendo aqui à medida que a gente for discursando. E aí, Emmanuel fala o seguinte, sim. Eu queria fazer um acordo. É assim, quando as perguntas forem difíceis, fica com a Bárbara, aí vocês direcionam as fáceis para mim. Simone Fernandes responde. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências aflitivas, sem passá-las adiante. Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os, sem referências amargas. Dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. Dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade, com exemplos de tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência, sem acusar os chamados vencedores. Dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho. Dos que servem sem queixa, dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo, para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Ufa, né? Muito interessante, né? Eu fico nessa leitura, eu fiquei observando alguns pontos, né? Certa feita, além de uma obra, e não lembro qual, mas se referia ao Chico, que um companheiro do Centro Espírita chegou com o Chico e disse: Chico, eu quero te falar uma coisa e tal. E nesse momento, Chico vai e diz assim: bom, fulano, o que tu vai me dizer? Né? É grave, vai ser útil. Né? E a pessoa ficou calada, e ela vai surtir algum efeito isso que tu vai falar? Ou vai criar mais dificuldades? Aí a pessoa ficou reflexiva e optou em não falar. E foi embora. Logo depois, alguém diz assim ao Chico: mas Chico, isso não foi falta de caridade? E ele diz assim: como falta de caridade? Porque se ele fala mal para mim de uma pessoa, ele então vai falar de mim mal com uma outra pessoa. Então, que acabe em mim.
Então, quando vocês, na leitura, eu vejo aqui, dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo os ingredientes vinagrosos pelos bálsamos do entendimento fraterno. Por que que eu, se me considero esse seguidor do Cristo, na sua proposta desse pacifismo, por que que eu não acolho aquela, digamos assim, revolta do companheiro? Porque na casa espírita, eu não sei aí, né, no CM, mas aqui, muitas das vezes acontecem esses conflitos, essas dificuldadezinhas que temos que saber lidar. Então, muitas das vezes é muito melhor saber, sabe, segurar conosco, ou às vezes até mesmo não recebê-la, porque essa questão, como o Chico coloca, é uma questão muitas das vezes do teu pensamento, do teu direcionamento. Às vezes a situação realmente é grave, às vezes a situação é mesmo intrigante, mas se eu não tenho condições, se eu não tenho a condição de, com a minha palavra, com a minha sugestão, equilibrar, eu tirar, como diz o ingrediente vinagroso, que eu não possa ser aquele que vai incentivar, né? Então, eu acho que o pacificador não é aquele que vai se omitir, não é isso, mas é aquele que vai ponderar. Por isso que, muitas das vezes, no atendimento fraterno, nós precisamos de pessoas que saibam ponderar. Porque, às vezes, a proposta doutrinária, né, no trabalho espírita, é a doutrina espírita, não o meu achismo. Não o meu achismo. Então, eu penso que, nesse primeiro momento, quando o Emmanuel coloca, com esse desafio de nós sermos esses que vão pacificar os momentos turbulentos, né? Que nós saibamos tirar. Mas o fulano falou isso. Poxa, mas será que aquele não está aborrecido, chateado? Será que não é isso? Será que se eu parar um pouco para analisar, poxa, nós estamos vivendo momentos tão difíceis, não seria válido que nós parássemos um pouco e tirássemos o vinagre da palavra e ouvisse o pedido de socorro do nosso irmão, né? Entendi por essa ótica esse primeiro momento. Com certeza. E Emmanuel, eu acho que ele assim, ele é tão pedagógico, né? Trabalha tanto com essa questão que de fato nos atinge, nos faz refletir, que ele coloca que para ser e para buscar ser um pacificador não é uma questão de grandes obras, mas são essas pequenas obras do dia a dia, como ele mesmo disse, do cotidiano, que vão fazer a diferença para que a paz seja instalada. Porque muitas vezes a gente vai pensar nessa perspectiva que você falou do mundo, né? Nosso mundo está tão ruim, mas os governantes, os dirigentes religiosos, e a gente só coloca aquela responsabilidade, a transferência da nossa responsabilidade para essas pessoas que estão sendo mais vistas. Ou quando nós ouvimos falar de ícones pacificadores, nós falamos, Chico, Madre Teresa, Gandhi, né, também personalidades, né, que apareceram pelos seus exemplos. Mas ele nos leva à reflexão de que esse pacificador pode ser eu, pode ser você, pode ser cada um de nós. Quando você fala na questão de equilibrar e que o assunto grave pare em mim, que não vá adiante, esse é um papel de um pacificador na sociedade. Uma pessoa comum que tem suas habilidades e que com certeza, se aquele assunto chega até ela tem a capacidade de saber o que fazer a partir daí, né? E ele coloca aqui na sequência várias coisas que são coisas tão pequenas que nós não paramos para pensar. Vamos vivendo de maneira mecânica. Mas ele nos chama a essa atenção, né? Como você colocou o caso do Chico, que é bem, né, interessante para a gente, quando a gente vê os exemplos, né, sendo praticados, parece que a gente fica mais motivado a sair do nosso lugar, né, comum e atingir um lugar melhor.
Na sequência aqui, ele fala, né, quase que na continuidade do que você comentou, né, os que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo. Tem um problema? Não vão procurar culpado, não. Se eu estou vendo o problema e é da minha condição saná-lo, então eu vou resolver o problema. Ah, mas foi fulano. Mas eu que estou aqui agora e que tenho essa responsabilidade. Por quê? Porque essa questão veio parar na minha vida agora, né? E muitas vezes nós fazemos o contrário. Não vou fazer porque, né? Ou seja, sempre colocando a culpa no outro, né? E não assumindo a nossa responsabilidade de fazer a diferença. Eu lembrei agora de uma historieta que refere-se a esse segundo ponto, em que ele diz assim: certa vez, um mestre budista, eu não lembro se era budista, a leitura que eu fiz, mas era um mestre que ele tinha que trazer, então, a paz. Então, tinha um discípulo ao seu lado. E lá, nesse dia, ia haver uma espécie de atendimento fraterno. E lá o nosso mestre ficou sentado, recebendo as pessoas. Demora muito entre uma senhora, um tanto quanto chateada, aborrecida, com o marido. E começa a falar com o mestre. Mas, mestre, o meu marido, ele é assim, ele não presta, ele não sei, ele é agressivo, ele não sei o quê, e ele não vale nada, e o mestre só ficava ouvindo, e o discípulo do lado. Aí, num dado momento, quando ela terminou, você não acha que eu tenho razão? O mestre olhou para ela, baixou a cabeça e disse: você tem toda a razão. E ela foi feliz, foi leve, saiu da sala. Demora muito, entra quem? O marido. E lá o marido entra, já acabou aborrecido, e o discípulo do lado. E começa: porque aquela mulher, mestre, ela é doida, ela não sei o quê, ela fala e tal. E o mestre só fazia balançar a cabeça. Aí, o que você acha? Você não acha que eu tenho razão, mestre, de estar falando isso? Aí o mestre: você está com toda a razão. E o cara saiu mais leve. Demora muito, ficou o discípulo e o mestre. E o discípulo ficou agoniado, porque ele não conseguiu entender a proposta. Aí ele vai e diz: mestre, me desculpe, eu não estou aguentando, eu tenho que falar. Ele disse: por quê? Porque a mulher entrou aqui, o senhor falou, ela falou, o senhor disse que ela tinha razão. Aí depois o homem entra, o marido entra e o senhor falou, e ela tem razão. Eu não estou vendo lógica nisso, mestre. Aí o mestre olha para o discípulo, olhou e disse: você tem razão. Por que isso? É aquele que não vai lançar crítica. O olhar daquela pessoa naquele momento é um olhar de chateações. É um olhar. Então, o mestre, o que ele faz? Às vezes nós precisamos soltar o que está dentro de nós. A nossa raiva, as nossas. Porque a espírita não pode ter raiva, não pode ter tristeza. Pode. Ele só não deve ser a raiva. Ele não deve ser a tristeza. Então, quando esse momento acontece, é aquela coisa do... Tem gente que extravasa de todo jeito. Outros gritam, dançam, se jogam de cabeça. Outros preferem guardar aquilo. Fica ruminando aquela mágoa, aquele sentimento. Então, quando o mestre vai e está fazendo com que aquelas pessoas soltem a sua dificuldade, né? Então, a proposta nossa é essa, não as críticas. Às vezes chegam em nossas casas espíritas, companheiros, pessoas completamente, até falamos ontem, né? Suicídio, loucura. Muita gente chega muito loucas em nossas casas, entre aspas. E vamos verificar que aquilo não é, aquilo é ansiedade, aquilo é algo que ela está gritando, né? Para ser entendida, para ser ouvida. Então, eu entendi na proposta do mestre é isso: liberar o que está dentro de nós, aquilo que nos angustia. Nós, então, os pacificadores, somos esses que vão trabalhar sem crítica, porque nós não somos os donos da verdade. Nós não sabemos de tudo. Podemos conhecer minimamente a proposta dessa encarnação do companheiro, mas não reconhecemos
as posteriores reencarnações. É verdade. Por isso que todo julgamento que nós fazemos é um julgamento que é um único ponto de vista, né? E toda história tem tantos pontos de vista, né? Tem tantos lados. Por isso que nós não somos aptos a julgar, né? E por N motivos também, eu concordo com você. E adorei a historinha. Um outro item que te chamou a atenção aí no discurso de Emmanuel. Olha, dos que recolhem confidências aflitivas, sem passá-la adiante. Esse ponto vai se referir ao que eu disse agora da história do monge. Eu sempre digo isso, assim, nós temos que ter muito cuidado com as dores alheias, principalmente no trabalho espírita. Nós que nos propomos esse trabalho de acolhimento, de atendimento fraterno. Como dissemos, as pessoas vêm muitas das vezes aturdidas das suas dores, vêm cheio de queixas, e ela está confiando em ti, ela está confiando em você, naquele momento, no atendente fraterno, aquela pessoa que vai ouvi-la, e muitas das vezes, e isso já aconteceu algumas vezes, que nós não conseguirmos abarcar toda aquela dor. E muitas das vezes chegamos, seguramos a mão do companheiro e começamos então a ouvir as suas queixas, os choros. Eu vou fazer um relato bem rápido que aconteceu comigo, rapidamente. Eu estava fazendo uma palestra em nossa casa espírita e estava a mãe e a filha. Elas estavam angustiadas, a gente percebia. No final, e a filha ela tinha uma problemática mental, né? E ela disse assim para mim, eu disse, Raimundo, ela queria falar contigo. E quando eu cheguei perto dessa moça, eu dei um abraço, ela começou a chorar. Aí eu fui, isso a mãe lá na frente, eu no meio do salão com ela. E ela começou a chorar, mas chorou de lágrima mesmo, forte. E eu deixei ela chorar, levantei o seu rosto, dei um abraço, e depois disse assim, minha irmã, o que é que está te afligindo? E ela disse assim, tio, a mamãe nunca mais me abraçou. Olha só. Então eu disse, esse é um grave problema. Ela disse, olha quanta dor, né? Então eu chamei a mãe, chamei só a mãe, e disse assim, ouça o que a sua filha tem para falar para você. E ela foi e disse, então, ela foi, abraçou, choraram. Se livrou. Olha esses pequenos, a gente tem que, como ele coloca aqui, identificar essas confidências aflitivas e tentar resolver não como algo espetaculoso. Então, que a gente possa ter, como né, que reconhece as confidências aflitivas sem passá-la adiante. Ou seja, é uma história, aquela história dessa nossa irmãzinha, era para ser resolvida aqui, né? Entre elas. Aí, às vezes, a gente vai, não se sente em condições. Vou levar para a reunião de diretoria, ver o que a diretoria diz. Ou, às vezes, a gente quer falar para alguém que possa falar por nós. Não, é como você muito bem colocou. Aquele momento, aquela problemática, chegou naquele momento para você. E você tem condições, né? E se não tiver condições, não se achar em condições, ter a humildade de apresentar alguém que possa. Porque tem uma história rapidinho, eu começo a lembrar de história. O André Luiz diz assim, que ele está fazendo um trabalho também é bom contador de história, né? Bom contador. Aí o André Luiz estava andando com o mentor e, num dado momento, eles pararam. Aí o André Luiz disse assim, mas nós paramos por quê? Não, porque agora é um outro tipo de espírito. E daqui em diante só vai trabalhar o espírito que tem amor. Olha só. Teve a humildade de reconhecer, eu não tenho condições de ir. Que nós tenhamos, nós como esse que queremos ser o pacificador, às vezes é muito grande, né? Então que nós tenhamos essa humildade de reconhecer. Eu não estou em condições de ajudar, que eu não atrapalhe. É verdade. Falou tudo. O próximo item aqui, né, que ele coloca,
Cadê? Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando sem referências amargas. Eu já me lembrei logo de visitas a pessoas que estão doentes, né? Isso aí já me veio logo na cabeça. Muita gente vai visitar um doente, chega lá, até mata o doente, né? E o doente lá vive, né? Ou seja, a pessoa às vezes está lutando com muito sofrimento, superando uma doença grave, e a pessoa chega lá, nossa, mas eu fiquei sabendo também de Beltrano, em outra cidade, nossa, não aguentou, morreu. Ou seja, uma palavra, né, acaba tirando a esperança do outro. Pode ser que o problema do outro nem chegue a tanto, mas o fato de como as pessoas se comportam diante dos conflitos alheios é muito sério isso, né? A pessoa já está sofrendo alguma coisa e o outro evidencia a dor e o sofrimento. No erguimento da paz, a gente tem que fazer justamente o contrário, é a proposta de Emmanuel e do Cristo. É erguer a paz. Aí muita gente pode perguntar, o que a gente pode conversar então numa visita a uma pessoa doente? Conversa sobre filme, sobre planta, né? Uma leitura edificante, né? Fala sobre a vida, uma lembrança boa, ou seja, tanta coisa nós temos para falar, e aí a gente deixa para, né, falar as coisas erradas naquela hora, muitas vezes sem pensar e sem fazer um planejamento. Né? Nos capítulos aqui, nas segundas-feiras anteriores, nós estudamos que é importante planejar a nossa vida. Ter um planejamento básico. Eu vou visitar alguém, eu vou me encontrar, né, com o conflito de alguém, então eu faço um planejamento de como eu quero me comportar naquele local. Como você mesmo disse agora, eu vou pegar suas palavras, para não piorar o que já está acontecendo. Né? Se eu não posso contribuir, então que eu faça um planejamento para eu conseguir amenizar e ser esse ponto de luz naquele momento ali para aquela pessoa. Porque quando a gente pensa que a gente pode fazer isso para o outro, nós temos que pensar também que isso pode acontecer conosco. Né? Eu já tive doente e as pessoas vieram me visitar e falaram, nossa, você tem uma cicatriz no pescoço, por quê? Né? Nossa, é muito grande. Ou seja, eu já estava ali com aquele sofrimento, aquela aflição, e as pessoas ainda aumentando mais ainda, né, nas palavras ali, o que eu já estava aparentando ter. Então, é uma via de dois lados, né? É uma via que Com vai e certeza. vem. Da maneira que a gente quer que as pessoas se comportem conosco, nós também temos que comportar quando a gente se depara com essas situações. Pode falar, Raimundo. Você falou agora de uma doença. A minha mãe é espírita e a minha avó também. Não era, meu Deus, que espíritas, né? Porque existem os dois espíritas. Existe o do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o verdadeiro espírita, e tem aquele que frequenta o espiritismo, né? Mas então lá a minha avó, ela conhecia um pouco da doutrina e ela então teve uma doença no pulmão. E lá minha mãe foi e ela disse para minha mãe, chama o Raimundo, eu quero falar com ele. E cheguei na casa dele, aí estava lá minha tia, que não é espírita, minha mãe, minha irmã. E quando chegamos lá, comecei a conversar, aí ela disse assim para mim, assim, meu filho, assim mesmo, a minha avó, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Bom, aí vai cair no que você estava falando, né, das palavras. E eu olhando para aquela senhora e disse assim, Deus, o que eu vou falar para essa mulher? Nessa hora, já com os seus 80 e tantos anos, 87, se não me engano. E eu, então, fui tomado, né, de uma fala que eu disse assim para ela, assim, mas mãe, a senhora já estava, que eu chamo ela de mãe, a minha avó, mas mãe, a senhora vai morrer. E o pessoal ficou tudo me olhando, né? Porque a senhora já vem morrendo há tanto tempo, mas a senhora nem percebeu. E ela ficou me olhando com os olhos esbugalhados. E ela disse, como assim? A minha mãe disse. E eu disse para ela assim, olha, você nasceu, era um bebezinho lindo. Aquele bebezinho morreu para se tornar uma moleca que eu soube que era muito danada, que também morreu.
que se tornou uma adolescente namoradeira, também morreu. Se tornou mãe. Aí eu fui citando, eu disse, a senhora percebeu que a senhora nem percebeu que morreu? Então a senhora pode, tem duas situações. Uma, morrer essa mulher frágil que está aí, que conhece o trabalho valoroso do Espiritismo. Mas a senhora também pode viver, deixar viver uma senhorinha que eu vejo muita gente reclamando que não consegue lhe acompanhar no supermercado, de tão ligeiro que a senhora andava, de caminhadas que vocês faziam quando a senhora convidava suas netas. Eu que não vou com a vovó, porque a vovó caminhava. Então você tem opção, minha mãe, de morrer ou viver. A senhora vai optar de qual a senhora quer dar a vida e de qual você quer viver. Porque morrer, ninguém morre, mãe. Ninguém morre. E fui embora. O pessoal ficou assim, peguei o carro e vim embora. E quando foi no outro dia, minha mãe chegou e disse, menino, tu estava obsediada. Tipo... Eu disse, não. Eu achava que ela precisava ouvir isso. Hoje você acredita, Bárbara? A minha mãe me convidou para tomar café. Quando eu fui no final da tarde do outro dia, ela já estava lá, revigorada. Então, tem aqueles momentos, como você colocou, que são inconvenientes. Mas se aquela pessoa tem alguma condição de ouvir, eu vou colocar essa palavra aqui, ó, entre aspas, a verdade, para o fortalecimento de espírito, ele precisa. Mas muitos de nós, pela ignorância, não sabemos utilizar a palavra, né? Então ela voltou a ser aquela mulher, com as palavras que foram colocadas. E depois ela veio conversar comigo. Ela disse assim, meu filho, por que você falou aquilo para mim? Eu disse, porque eu não consegui ver em você uma mulher frágil. Eu não consegui ver você uma mulher derrotada. E você tinha base para ouvir o que eu tinha para lhe falar. Então cai no que você disse. Nós temos sim que nos harmonizar para que nós possamos, ao invés de deixar os pesos, né? Deixar os pesos, mas deixar aquela situação mais leve, para que aquele nosso irmão consiga o erguimento. Porque eu acredito que a grande dificuldade, Bárbara, a grande dificuldade do erguimento é a falta da paz interior. É alguém que não se vê como alguém, porque tem uma coisa muito diferente entre ser doente e ter doenças. O corpo físico vai se apresentar doenças, é natural, mas eu vou me colocar na condição de doente se eu quiser. Então, mais ou menos esse olhar que quando nós sairmos para essas visitas, como você mesmo falou, nos prepararmos, nos harmonizarmos, até as anedotas, até as conversas, as piadas, a gente tem que ter uma situação, né? Porque às vezes a piada ela é até chula, que choca, né? É verdade, é verdade. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho. Boa noite, Heloísio. Não vi mais quem entrou, Simone Pontelo. Bom, aqui ele fala o seguinte, né? Desculpar dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. Eu acho isso muito interessante porque quando a gente desculpa uma ofensa, nós estamos, na verdade, mesmo que de forma sem pensar nisso, né, nós estamos trabalhando a potencialidade de ser um pacificador. Porque eu estou desculpando, estou me pacificando, estou me reconciliando com o outro, né? E muitas vezes até comigo mesma, porque às vezes eu cometo ofensas comigo, né? Em vários aspectos da vida. E aí eu me recordo de Divaldo Franco, porque ele fala que essa questão de lembrar e esquecer é uma questão de memória, né? Porque as pessoas perguntam para ele, mas como é que eu vou esquecer uma ofensa? Alguém que me fez mal? Como é que eu vou perdoar, sendo que eu lembro? Aí ele falou assim, gente, lembrar é questão de memória, sua memória tá boa. Mas isso não pode ser aquilo que fica permeando a sua mente, né? Ou seja, não é o mal que tem que ser evidenciado. Pode ser que você lembre daquele fato, mas você não pode lembrar da forma com ódio, com rancor,
né, com algum melindre. Eu perdoei, mas, ou seja, não pode ter um mas, né, após essa questão da desculpa dessas ofensas. Então, quando eu desculpo verdadeiramente, como Cristo nos ensina, perdoar 70 vezes 7 vezes, né, e muito mais, na verdade eu estou trabalhando em mim a paz interior, como você colocou. Eu não quero que o ódio, que esses sentimentos tão maldosos para com a gente, para com o outro, fique aqui fazendo parte da minha vida, né? Mesmo que eu não me esqueça, mas eu quero que o que prevaleça são sentimentos bons, sentimentos de amor. Né? O nosso tempo está indo um pouco rápido, eu queria que você comentasse um outro agora, um outro que te chamou a atenção. Porque ele fala de tanta coisa aqui, né? Acho que a conversa fica boa, agradável, e a gente vai, né? Coloca assim: dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância. Eu acho isso assim, muito nobre de muitos que, digamos assim, tem na proposta de ser o pacificador, né? É aquilo que eu já narrei anteriormente. Às vezes a pessoa com a proposta, ela quer desabafar. É rebeldia. Tem até uma parte do filme do Divaldo, onde um mendigo ataca e o Nilson, né, vai querer agredir, aí o Divaldo diz, então, mas como é que eu posso gostar de quem pensa como eu? É fácil, né? Difícil é o diferente. Então, que essa ideia da rebeldia, essa coisa da intolerância, de alguém chegar com nós, muitas das vezes, nos agredir verbalmente, porque às vezes o outro espera de ti um revide, um acidente de trânsito, por exemplo. E o de lá sai de lá violento, e tu estás aqui equilibrado, irmão, vamos nos acalmar, vamos resolver, vamos equilibrar. Ele vai ser, digamos assim, como é que eu posso dar a palavra? Freado, porque ele está esperando a mesma situação que você faz. Não de tolerância, porque ele foi intolerante, né? Então é aquela questão de frear. A gente diz sempre assim, não sei se você já ouviu esse ditado, uma tapa do sem braço, uma coisa assim, João sem braço, uma coisa assim. E o outro fica, né? Mas o cara não está chateado, o cara não está aborrecido. Então, que nós possamos ser esses que, na tolerância, possamos apagar, né, essa rebeldia que se encontra a maioria de nós. Né, a maioria de nós. Essa ideia da crueldade. Então, que tenhamos essa ideia da tolerância, que eu acho que sim, pacifica bastante. Evita bastantes danos. Evita. É verdade. E o trânsito, inclusive, que você deu o exemplo, é onde nós realmente mostramos, né? As nossas emoções mais à flor da pele. É bem interessante isso. E aí a gente tem que trabalhar isso em nós. Ô, Raimundo, eu acho que seu fone saiu da conexão aí, mas tá dando para te escutar, tá? Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho de um... Sim, o pessoal que está assistindo também pode me dar um feedback, por favor. Para mim tá bom. Ele fala aqui o seguinte, dos que servem sem queixa. Porque nós estamos acostumados tanto a reclamar, que às vezes até para ajudar nós estamos reclamando. Né? E isso para nós é um trabalho íntimo. A gente fala que servir em qualquer área da vida que for, muito antes, muito superior do que ajudar o outro, é uma ajuda para si. Né? Ou seja, eu não posso ir na pretensão de falar assim, eu vou ali que eu vou fazer a caridade. A nossa palavra deveria ser primeiro o contrário, eu vou ali que eu vou receber a caridade. Eu vou ser beneficiada com o aprendizado, né? E vou fazer isso sem queixa. E quando nós caímos nesse ciclo vicioso da reclamação,
parece que a reclamação vai aumentando as coisas mais complicadas na nossa vida. Porque eu reclamo, eu clamo novamente aquilo, né? E vou reclamando, entro naquele ciclo mental que fica difícil sair. E a partir daí as coisas da nossa vida ficam mais complicadas também para fluírem. Porque a gente sempre pede, sempre reclama as coisas negativas. Ao invés de clamar o bem, a gente reclama o mal, né? A gente sempre vem falando, eu vou ajudar fulano, mas nossa, fulano ele não merece ser ajudado. E entre várias frases prontas que a gente pega e repete, né? E nós temos que aprender a servir sem queixar. Porque o trabalho que a gente faz é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de elevação. Como você disse no início, a proposta da bem-aventurança é nos erguer diante de nós mesmos. Né? Essa questão de buscar ser o pacificador é uma superação com as nossas próprias dificuldades, antes de mais nada. Porque tem um caráter pedagógico toda a proposta do Cristo. Antes até mesmo de atingir, né, o exterior. Muitas vezes a gente treina com a comunidade, treina com a família, treina no grupo espírita, mas um trabalho de fato, ele é o da reforma íntima. Né? E aí a gente já vai caminhar para o final. Se você quiser, você pode reler para nós, Raimundo, os 2 últimos itens, parágrafos, e fazer uma conclusão aí, um fechamento. Tá bom. Mas eu vou ser breve, eu juro que vou ser breve. Mas é assim, você falou sobre o trabalho na caridade. Eu acho que quando esse trabalho na caridade, ele está dolorido, ele está pesado, não é caridade. A caridade, aí você fala, eu vou fazer a caridade. Eu li, se não me falha a memória, foi Emmanuel, não lembro a mensagem, mas onde ele diz que nós temos que sair ao trabalho com a caridade. Porque quando eu saio ao trabalho com a caridade, eu beneficio quem eu fui ajudar, no caso, e venho beneficiado. Eu venho revigorado. Então, quando esse trabalho da caridade começa a ter muitas queixas, temos que repensar que não estamos trabalhando, estamos apenas fazendo mecanicamente o trabalho que achamos de caridade. Então, quando você falou, eu achei interessante esse comentário. O trabalho ele é benefício para quem recebe e para quem faz. Então, não vai existir queixas. Né? Vamos lá. Ele diz assim, dos que tornam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que pode suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Olha, esse último trecho, paz no coração e paz no caminho. Então, olha só, que a gente possa pensar nisso. É que eu acabei de dizer, se está doloroso, se está cansativo, que está sobrecarregado, examinemos porque não está me fazendo bem. E se não está me fazendo bem, não me está trazendo paz. A proposta para o espírito imortal é o último patamar da escala das bem-aventuranças do Sermão do Monte. O último patamar é a paz, é estar pleno, é estar bem consigo mesmo. Então, um trabalho com muito resmungo, com muito reclamo, tem que ser revisto. O que é que eu posso fazer para que eu possa estar, nem que seja no trabalho, mas em paz? Não esquecemos a proposta de Emmanuel, erguimento da paz. No erguimento da paz, olha, no erguimento, como eu mesmo falei no começo, é uma escada de ascensão, e a última é a paz. É por isso que o Cristo disse, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não a paz do mundo. Né? Então, eu fico com essa minha fala, nessa situação de
começamos a analisar se eu estou me pacificando, primeiramente, a mim mesmo, para que eu possa ter um mundo melhor ao meu redor e interiormente. Aí sim, a paz do mundo começa em mim. Isso aí. Raimundo, chegando ao finalzinho aqui da nossa live, do nosso estudo de hoje. Nossa, foi muito bom. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, né, por trazer tantas reflexões para a gente nessa tardezinha de segunda-feira, começo de semana. Nos motiva, né, a levar uma semana na proposta do estudo, buscando a paz interior, buscando também levar, né, aquilo que a gente acredita para as pessoas que estão ao nosso redor. Muito mais do que através de um discurso, mas através também do nosso exemplo, né? O nosso exemplo de abandonarmos o homem velho, como você citou na história aí da sua avó, e adquirirmos e assumirmos a postura do homem novo, esse homem que é chamado Filho de Deus, né? Bom, vamos fazer nossa prece de encerramento e antes disso, um minutinho para suas despedidas. Mais uma vez agradeço o convite, estou à disposição e no que puder contribuir com essa divulgação dessa doutrina que certa feita eu ouvi alguém dizer assim, eu não consigo, espírita, eu não consigo ver mais o espiritismo como um consolador prometido. Disse que tu estás cometendo dois equívocos. Primeiro, tu estás chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus disse lá, eu vou ao Pai e vou pedir um outro consolador que ficará com vocês para sempre. Se fica para sempre, é imortal, é o espiritismo. Então tu estás desconsiderando que Jesus não falou a verdade. E o segundo ponto é que você ainda não entendeu a proposta da doutrina. A doutrina, ela passa a ser consoladora quando ela me esclarece. Por isso que ela é individual. Ela tem que fazer primeiro sentido em mim, me esclarecer, encontrar em mim o acolhimento. Aí eu vou encontrar o consolo. Se tu quiser o consolo antes do esclarecimento, você provavelmente está muito equivocado, porque as ritualísticas, elas são muito, digamos assim, frágeis. Então, o espiritismo, ele é, sim, o consolador prometido, desde que você busque o esclarecimento. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer nossa prece, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, colocar o nosso coração em ação nesse momento e agradecendo a Deus por mais um dia que finaliza, por mais uma semana que se inicia. Agradecemos por tudo, agradecemos pelo ar, pelo alimento, pela nossa roupa, agradecemos pelos recursos tecnológicos que nos aproximam dos irmãos que estão longe, como o pessoal do Pará. Nós agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades de reflexão, de pensamento e de ação. E que possamos sermos, de fato, pacificadores nas pequenas obras do dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, viu, Raimundo? Até a próxima. Se Deus quiser, até a próxima. Tchau, gente. Até segunda que vem.